O meu filho, o advogado, disse-me: vais dormir no quarto de hóspedes até aprenderes a respeitar a minha esposa. Eu apenas respirei fundo e respondi: está bem. O João olhou para mim como se esperasse uma explosão. Gritos, lágrimas, súplicas, mas não lhe dei nada disso. A Catarina, a sua esposa, sorria da sua cadeira com aquela expressão de vitória que eu já conhecia tão bem. No dia seguinte, ele chegou cedo do trabalho e perguntou com aquela arrogância que ultimamente se tinha tornado parte da sua personalidade: já aprendeste a lição? Mas quando viu a minha mala à porta e os papéis da venda da casa sobre o balcão da cozinha, o seu rosto empalideceu. Finalmente, percebeu quem realmente estava no controlo. E eu, a Carmo, aos meus 66 anos, permiti-me um sorriso tranquilo enquanto observava a realidade a atingi-lo como uma onda fria. Mas deixa-me contar-te como chegamos até aqui, porque esta história não começou com aquela frase dolorosa na sala de jantar. Começou muito antes, com anos de pequenas humilhações que eu engolia como pílulas amargas, convencendo-me de que era o preço do amor maternal. A minha vida tinha sido uma rotina perfeitamente coreografada de sacrifícios silenciosos. Todas as manhãs, levantava-me às 5h30, mesmo antes de o sol pintar o céu com as suas primeiras cores quentes. O cheiro de café acabado de fazer enchia sempre a cozinha, antes que mais alguém acordasse. Preparava o pequeno almoço do João exatamente como ele gostava. Ovos mexidos, com um toque de pimenta preta, torradas no ponto exato, entre dourado e crocante. Sumo de laranja espremido na hora. A Catarina preferia chá verde com limão e rabanadas, mas só se o pão fosse do dia anterior e cortado na diagonal, nunca reto. Aprendia suas preferências como quem memoriza orações, com devoção cega e esperança de ser recompensada com algo tão simples como um obrigado. A casa onde morávamos não era apenas uma estrutura de betão e madeira. Era o resultado de 15 anos a trabalhar em turnos duplos como enfermeira no Hospital Central de Lisboa. Lembro-me das noites intermináveis quando o João era pequeno, quando o meu marido, o Miguel, tinha acabado de morrer naquele acidente absurdo que nos deixou apenas com dívidas e dor. Eu trabalhava de dia no piso de pediatria e de noite nas urgências. Dormia 4 horas, se tivesse sorte. Os meus pés inchavam tanto que mal conseguia tirar os sapatos quando chegavas a casa, mas cada euro que ganhava eu guardava com disciplina militar. Nada de luxos. Nada de caprichos. Comprei este terreno quando o João tinha 8 anos. Contratei pedreiros, supervisionei cada centímetro da construção, escolhi cada azulejo da cozinha, cada maçaneta das portas. Esta casa era mais do que tijolos e cimento. Era o meu legado, o meu esforço materializado, a promessa que fiz ao Miguel no seu leito de morte. O nosso filho terá um lar. O João cresceu entre estas paredes. Estudou na mesa da sala de jantar, onde agora a Catarina revia revistas de moda enquanto eu limpava. Licenciou-se na universidade com honras. Entrou na faculdade de Direito. Tornou-se advogado corporativo com um salário que eu jamais sonhei ter. Sentia-me orgulhosa. Claro, cada conquista dele era também minha. Mas algo mudou quando ele conheceu a Catarina. Ela chegou às nossas vidas como uma tempestade elegante, com o cabelo perfeitamente penteado e as unhas sempre impecáveis, usando vestidos cor de marfim que provavelmente custavam mais do que o meu salário mensal na altura. Era bonita, inteligente, ambiciosa e desde o primeiro dia olhou para mim como se eu fosse um móvel velho que estorvava na decoração moderna que ela planeava para a sua vida. No início, eram comentários subtis. Carmo, não achas que devias modernizar o teu guarda-roupa? Carmo, na minha família não cozinhamos com tanta gordura. Carmo, a tua maneira de falar é um pouco antiquada, não achas? O João ria-se nervoso, mas nunca me defendia. Pouco a pouco, fui me tornando uma sombra dentro da minha própria casa. Comecei a comer sozinha na cozinha enquanto eles jantavam na sala de jantar. Deixei de dar a minha opinião sobre as decisões do lar. Tornei-me a empregada não remunerada da minha própria vida, limpando, cozinhando, lavando a roupa deles, enquanto a minha existência se desvanecia como o vapor da água a ferver. O dia em que tudo explodiu foi o aniversário do João. Ele fazia 38 anos. Passei a tarde inteira a preparar a sua comida favorita, que adaptava do tradicional de cá. Fiz um belo cozido à portuguesa, arroz de pato, salada fresca e um bolo de chocolate com morangos.
As minhas mãos ardiam de tanto amassar a massa. O cheiro de especiarias e carne enchia cada canto da casa. Pus a mesa com a toalha de linho que guardava para ocasiões especiais. Coloquei velas, arranjei flores frescas no centro. Tudo tinha de ser perfeito. A Catarina chegou tarde, como sempre, com uma expressão de aborrecimento no rosto. Sentou-se sem sequer olhar para a mesa e disse: "Outra vez comida pesada, Carmo. Não sabes que o João está a cuidar do colesterol?" Tentei explicar que era o prato favorito dele desde criança, que era tradição. Ela interrompeu-me. As tradições também evoluem. Devias aprender a adaptar-te ao mundo moderno, em vez de te agarrares ao passado como se fosse a única coisa que tens. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo. Esperei que o João dissesse algo, qualquer coisa, que me defendesse, que se lembrasse das 1000 vezes que o cozido o tinha consolado depois de um dia mau. Mas ele apenas baixou o olhar para o prato e murmurou: "Mãe, talvez a Catarina tenha razão. Devias considerar cozinhar coisas mais leves." Algo dentro de mim quebrou-se naquele momento. Não foi uma quebra ruidosa, mas silenciosa, como quando uma rachadura atravessa o gelo e sabes que em breve tudo desabará. Sorri, assenti e retirei-me para a cozinha com o pretexto de trazer mais água. Apoiei as minhas mãos trêmulas contra o lava-loiças e fechei os olhos, contando respirações para não desmoronar. Essa noite, depois de terem terminado de jantar, enquanto eu lavava a loiça com água tão quente que enrubescia a minha pele, a Catarina entrou na cozinha, recostou-se no caixilho da porta com os braços cruzados e disse-me com uma doçura venenosa: "Carmo, acho que é a altura de falarmos sobre o teu futuro aqui." O meu futuro aqui. As palavras da Catarina flutuaram no ar úmido da cozinha como uma ameaça mal disfarçada de preocupação. Sequei as mãos com o pano de cozinha, aquele que eu tinha bordado há anos, com pequenas flores nos cantos, e virei-me para a encarar. Ela mantinha aquela postura de superioridade que tinha aperfeiçoado com o seu vestido cor de pérola, que certamente custara mais de 500 euros, e os seus saltos que batiam no chão como martelos diminutos cada vez que se movia. "Força!" disse-lhe com uma voz mais firme do que me sentia por dentro. Ela sorriu, mas não era um sorriso amável. Era o sorriso de alguém que está prestes a dar um golpe e já saboreia a vitória. "Olha", começou com um tom que fingia ser razoável. "Tu fizeste muito pelo João, ninguém o nega, mas ele já é um homem adulto. Tem a sua própria família agora. E, francamente, a tua presença constante está a afetar o nosso casamento." Senti os meus dedos apertarem o pano com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. "A minha presença constante", repeti lentamente. "Eu moro aqui, Catarina. Esta é a minha casa." Ela soltou uma risada curta, quase como um latido. "Tecnicamente sim, mas as coisas mudam, não achas? O João e eu temos falado sobre expandir a nossa família. Talvez ter filhos em breve e precisamos de espaço, privacidade. Não podemos estar sempre preocupados se te ofendes ou se as nossas decisões te incomodam." Cada palavra era como uma gota de ácido a cair sobre a minha pele. Tentei manter a compostura, lembrar-me de que era uma mulher adulta que tinha sobrevivido à morte do meu marido, a anos de trabalho esgotante, a sacrifícios que ela nunca entenderia. "Então, o que sugeres exatamente?" perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. A Catarina encolheu os ombros com uma indiferença estudada. "Há residências muito bonitas para pessoas da tua idade, lugares onde podias fazer amigas, participar em atividades, ter a tua própria vida independente. Seria melhor para todos, especialmente para ti. Podias finalmente viver sem o fardo de manter esta casa tão grande." Fardo. Chamou fardo a casa que construí com as minhas próprias mãos, com o meu próprio dinheiro, com cada gota de suor e cada lágrima que derramei, a pensar no futuro do meu filho. Quis gritar-lhe que esta casa não era um fardo, mas sim o meu orgulho, a minha história, o meu sangue convertido em paredes e teto. Mas antes que pudesse responder, o João entrou na cozinha. Tinha ouvido parte da conversa. Isso era evidente pela expressão desconfortável no seu rosto. "Mãe", começou com aquele tom conciliador que usava quando queria evitar conflitos. "A Catarina tem um ponto válido. Não é que queiramos expulsar-te, mas talvez fosse bom que considerasses ter o teu próprio espaço, a tua própria independência. O meu próprio filho, o bebê que amamentei durante 14 meses.
Aquele de quem cuidei quando teve pneumonia aos 5 anos, sem dormir durante 3 dias seguidos. Aquele que chorou nos meus braços quando o rejeitaram no seu primeiro baile da escola secundária. Esse mesmo filho agora sugeria que eu fosse embora da minha casa para dar espaço à sua esposa. Senti algo frio a instalar-se no meu peito. Algo que não era tristeza nem raiva, mas sim uma clareza gelada que cortava todas as desculpas e auto-engano que me tinha estado a contar durante meses. Não disse nada, simplesmente assenti, pendurei o pano na borda do lava-loiças e subi as escadas para o meu quarto. Ouvi a Catarina a murmurar algo ao João, provavelmente a celebrar a sua pequena vitória. Ouvi a risada do meu filho, aquele som que antes me enchia de alegria e agora só me causava uma pontada de dor em algum lugar profundo do meu ser. Fechei a porta do meu quarto, o quarto principal que eu tinha desenhado com janelas grandes, para que entrasse a luz da manhã, e sentei-me na beira da cama que partilhara com o Miguel durante os poucos anos felizes que tivemos juntos antes que um condutor bêbado o levasse. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. A Catarina intensificou a sua campanha de desconforto. Reorganizou a cozinha sem me perguntar, mudando os tachos e panelas que eu tinha arrumado de uma certa maneira durante anos. Começou a convidar as suas amigas para casa à tarde, ocupando a sala com as suas risadas estridentes e as suas conversas sobre spas e férias na Grécia, enquanto eu me refugiava no meu quarto como uma intrusa no meu próprio lar. O João trabalhava cada vez mais horas, ou pelo menos era o que dizia, evitando estar presente durante os momentos mais incômodos. Era mais fácil para ele fugir do que enfrentar o que estava a acontecer sob o seu teto. Uma tarde, enquanto dobrava roupa limpa na lavandaria, ouvi a Catarina a falar ao telefone com a mãe dela. A porta estava entreaberta, e a voz dela ecoava clara no corredor. Sim, mãe, ainda cá está. É incrível. Tem 66 anos e agarra-se a esta casa como se não tivesse para onde ir. O João é demasiado mole com ela. Se fosse por mim, já lhe teria dado um ultimato. Uma pausa. Depois continuou. Não, ela não é má pessoa, é só muito antiquada. Vive no passado, não entende que as coisas mudaram, que nós precisamos de construir a nossa própria vida sem a sombra dela a vigiar-nos o tempo todo. Fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro a detergente amaciador lembrou-me de quando o João era pequeno e eu lavava a roupa dele com tanto cuidado, garantindo que os uniformes da escola estivessem impecáveis, que os seus pares de meias estivessem sempre combinados. Lembrei-me das noites em que ele ficava doente e eu dormia numa cadeira ao lado da cama, vigiando a respiração dele, colocando panos úmidos na testa. Lembrei-me de cada sacrifício, de cada momento de alegria, de cada instante de orgulho quando o via crescer e tornar-se um homem. E agora esse mesmo homem permitia que a sua esposa me chamasse de sombra. Essa noite, durante o jantar, a Catarina decidiu dar o próximo passo no seu plano. João, querido, tenho andado a pensar, que tal transformarmos o escritório num quarto de bebê? Podíamos pintar as paredes de verde menta, pôr um berço branco, criar um espaço realmente bonito. O João levantou a vista do prato, surpreendido. — Estás grávida? Perguntou com uma mistura de emoção e confusão. Ela riu. — Ainda não, mas estamos a tentar, lembras-te? E quero ter tudo pronto para quando acontecer. O escritório era o lugar onde eu guardava as coisas do Miguel. Os livros, as fotografias, a sua secretária de madeira onde ele costumava pagar as contas e planear o nosso futuro. Era o único espaço da casa que eu tinha mantido intacto, como um pequeno santuário do que fomos. — Mãe, disse o João virando-se para mim, importas-te se transformarmos o escritório? Podíamos mudar as coisas do avô para a garagem ou talvez doá-las. Já passaram muitos anos. Algo dentro de mim finalmente se quebrou por completo. Não foi dramático nem ruidoso. Foi como quando uma represa finalmente cede depois de suportar demasiada pressão durante demasiado tempo. Limpei os lábios com o guardanapo, dobrei-o cuidadosamente ao lado do meu prato e olhei para ambos com uma calma que me surpreendeu até a mim. — Está bem, disse com voz suave, mas firme. Podem fazer o que quiserem com seu escritório. A minha resposta deixou a Catarina momentaneamente desconcertada. Ela esperava resistência, lágrimas, talvez uma cena emocional que pudesse usar contra mim mais tarde. Mas eu tinha aprendido algo nos meus 66 anos de vida.
O silêncio pode ser a arma mais poderosa quando usado corretamente. O João pareceu aliviado, como se a minha aceitação o libertasse de alguma culpa invisível que carregava. Obrigada, mãe, disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Eu sabia que ias entender. Terminei o meu jantar em silêncio. Cada garfada sabia as cinzas na minha boca, mas mantive a compostura. Levantei-me, recolhi o meu prato e dirigi-me à cozinha. A Catarina não perdeu tempo. Ouvia sussurrar ao João. Vês, não foi assim tão difícil. Ela só precisa de limites claros. Essa noite, deitada na minha cama, a olhar para o teto que conhecia cada mancha e cada sombra, tomei uma decisão. Eu não seria a vítima da minha própria história. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Era domingo. O sol mal começava a infiltrar-se pelas cortinas cor de marfim que eu própria tinha cozido há anos. Tomei duche, vesti a minha roupa mais confortável e desci para preparar café. A casa estava em silêncio. O João e a Catarina ainda dormiam, provavelmente exaustos de planear como remodelar a minha vida sem me consultar. Peguei na minha chávena de café e sentei-me à mesa da cozinha com o meu telemóvel. Havia uma pessoa a quem não ligava-lhe há semanas. Alguém em quem confiava plenamente. Teresa, a minha amiga de há mais de 30 anos, a minha vizinha, a minha confidente. A Teresa atendeu ao terceiro toque com a sua voz quente e familiar. Carmo, querida, que surpresa, como estás? Há tanto tempo que não falamos. A preocupação dela era genuína, conseguia ouvi-la em cada palavra. Teresa, preciso de falar contigo, respondi, mantendo a voz baixa. Podemos ver-nos hoje? Algo no meu tom deve tê-la alertado, porque ela respondeu imediatamente. Vem à minha casa daqui a 1 hora. Vou preparar aquele chá de canela que tu gostas. Desliguei, sentindo-me um pouco menos sozinha. Acabei o café, deixei uma breve nota na cozinha a dizer que tinha saído para fazer recados e fui embora antes que alguém acordasse. A casa da Teresa ficava a apenas 3 quarteirões de distância, numa zona tranquila do porto. Caminhei devagar, observando o bairro que tinha visto crescer e mudar durante décadas. As árvores que plantaram quando nos mudamos para cá eram agora gigantes frondosos, que davam sombra a toda a rua. As casas tinham sido remodeladas, algumas irreconhecíveis das suas versões originais. Tudo evolui, pensei. Tudo muda, mas isso não significa que devamos permitir que nos apaguem no processo. A Teresa esperava-me à porta com os braços abertos. Abraçou-me forte e demoradamente, como só o fazem as amigas que conhecem a tua história completa sem necessidade de palavras. Sentamo-nos na sua cozinha luminosa, com as janelas abertas, a deixar entrar a brisa fresca da manhã. Ela serviu o chá naquelas chávenas de porcelana que reservava para ocasiões importantes, um gesto que me fez sentir vista e valorizada. Conta-me tudo, disse simplesmente. E eu contei. Contei-lhe sobre as humilhações constantes da Catarina, sobre a indiferença crescente do João, sobre como me tinha tornado uma estranha na casa que construí com as minhas próprias mãos. Contei-lhe sobre a sugestão de me mudar para uma residência para idosos, sobre o plano de transformar o escritório do Miguel num quarto de bebê. A Teresa ouviu em silêncio, o seu rosto a refletir cada emoção que eu sentia. Indignação, tristeza, raiva contida. Quando terminei, ela pegou nas minhas mãos entre as suas. Carmo, escuta-me bem, tu não és um fardo. Tu não és um móvel velho que tem de ser substituído. Essa casa é tua, legal e moralmente tua. Lembras-te? As palavras dela foram como um murro de realidade. Claro que me lembrava. A escritura da casa estava em meu nome. O João nunca tinha contribuído com um único euro para a hipoteca. Quando ele se licenciou na universidade, eu já a tinha acabado de pagar. A casa era 100% minha, mas em algum momento dos últimos anos eu tinha começado a comportar-me como se fosse uma convidada, como se o meu lugar ali dependesse da generosidade do meu filho. A Teresa continuou. Precisas de falar com um advogado. Precisas de entender as tuas opções e precisas de te lembrar de quem diabos tu és. Essa tarde, depois de regressar a casa a sentir uma mistura de determinação e medo, encontrei a Catarina sozinha na sala, a folhear revistas de decoração. O João tinha ido ao ginásio. Era o momento perfeito. Sentei-me em frente dela, algo que não fazia há meses. Geralmente, evitava
a sua presença, mas agora precisava de a observar de perto, entender com quem estava realmente a lidar. Ela levantou a vista, surpreendida com a minha iniciativa. Precisas de alguma coisa? Perguntou com aquele tom condescendente que tinha aperfeiçoado. Sim, respondi com calma. Preciso que entendas uma coisa. Esta casa é minha. A escritura está em meu nome. Eu paguei-a. Eu construí-a. Eu decidi cada detalhe. A expressão dela mudou subtilmente. Uma faísca de algo parecido com preocupação cruzou os seus olhos antes que recompusesse a sua máscara de superioridade. Bem, tecnicamente sim, mas o João é teu filho. Certamente quando morreres ele herdará. Qual é o teu ponto? O meu ponto, disse lentamente, é que enquanto eu estiver viva, as decisões sobre esta casa são tomadas por mim. Não por ti, não pelo João. Por mim. Ela fechou a revista com um golpe seco. Estás a ser dramática, Carmo. Ninguém está a tentar tirar-te nada. Estamos apenas a tentar conviver como uma família moderna. Mas tu agarras-te aos teus costumes antigos como se o mundo não tivesse avançado. Levantei-me, sentindo uma força nova nas minhas pernas. O mundo avançou, Catarina, e eu com ele, mais do que imaginas. Essa noite, o João chegou tarde do ginásio. A Catarina já lhe tinha contado sobre a nossa conversa. Isso era evidente pela forma como entrou na cozinha onde eu preparava o jantar. Mãe, precisamos de falar, disse com a voz tensa. Claro, respondi sem me virar para o ver. Continuei a picar legumes para a salada com movimentos precisos e controlados. A Catarina disse-me que falaste com ela de forma desrespeitosa esta tarde. Isso não é aceitável. Agora sim, virei-me para o encarar. Desrespeitosa? Repeti. Lembrei-lhe um fato legal. Esta casa é minha. Isso é falta de respeito? Ele esfregou o rosto com as mãos, um gesto de frustração que eu conhecia bem desde que ele era adolescente. Não se trata da propriedade legal, mãe. Trata-se da família, de aprender a conviver, de respeitar as necessidades de todos, não só as tuas. As necessidades de todos, menos as minhas, pensei, mas não o disse em voz alta. Em vez disso, perguntei, e quais são exatamente as minhas necessidades, João? Perguntaste-me alguma vez nos últimos 6 meses? Ou só ouviste o que a Catarina precisa? O que a Catarina quer? O que a Catarina pensa? Ele ficou em silêncio, incapaz de responder. Continuei. Passei 30 anos a construir este lugar para ti. Trabalhei até que os meus pés sangrassem, até que as minhas costas gritassem de dor, até que não me lembrava de como era dormir uma noite inteira. Tudo por ti, para que tivesses um lar, uma educação, um futuro. E agora tratas-me como se eu fosse um obstáculo à tua felicidade. Mãe, não é assim, começou a dizer, mas interrompiu. Então, prova-mo. Prova-me que ainda importo nesta família que tanto dizes valorizar. Ele abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Nesse momento, a Catarina apareceu na entrada da cozinha. João, querido, tudo bem? A voz dela era doce como mel envenenado. Ele olhou para mim uma última vez antes de responder. Sim, está tudo bem. Estávamos só até esclarecer algumas coisas. Ele saiu com ela, deixando-me sozinha na cozinha com os meus legumes a meio de picar e o meu coração completamente partido. Essa noite foi quando tudo mudou definitivamente. Os dias seguintes foram uma guerra fria dentro da minha própria casa. A Catarina tinha intensificado a sua estratégia, agora com mais confiança, porque o João tinha claramente escolhido o lado dela. Começou a fazer comentários passivo-agressivos durante cada refeição. Carmo, não achas que já é a altura de atualizares a tua maneira de vestir? As mulheres da tua idade nas revistas parecem tão modernas. Ou o meu favorito, a minha mãe tem a tua idade e vive feliz numa comunidade de reformados. Diz que foi a melhor coisa que fez. Tem amigas, atividades, não tem de se preocupar com nada. Cada frase era uma facada envolta em falsa preocupação. Eu sorria, assentia e seguia com as minhas rotinas. Mas por dentro estava a tirar notas mentais de cada agravo. De cada humilhação, de cada momento em que o meu filho olhava para o lado enquanto a sua esposa me destroçava com palavras amáveis. Na sexta-feira dessa semana, a Teresa ligou-me cedo pela manhã. Carmo, tem o nome de um advogado excelente, o Luiz Teixeira, um velho amigo do meu falecido marido. É especialista em direito da família e propriedades. Contei-lhe a tua situação de forma geral
e ele está disposto a reunir-se contigo esta mesma tarde, se puderes. Que dizes? Senti o meu coração a bater mais rápido. Era o próximo passo, aquele que me dava medo dar porque significava que isto era real, que estava realmente a considerar opções que nunca imaginei que precisaria contra o meu próprio filho. Sim, respondi com voz firme. Dá-me a morada. Vou esta tarde. Desliguei e fiquei a olhar para o meu reflexo no espelho do hall de entrada. A mulher que me devolvia o olhar tinha rugas à volta dos olhos, cabelos brancos que eu tinha parado de pintar há meses, mas os seus olhos tinham uma determinação que não via há muito tempo. Disse ao João e à Catarina que tinha uma consulta médica de rotina. Nem sequer perguntaram detalhes, demasiado ocupados a planear o seu fim de semana. Peguei na minha mala, nos documentos da casa que guardava no meu quarto e conduzi até o centro da cidade. O escritório do Luiz Teixeira ficava num edifício antigo, mas bem conservado, com chão de mármore e janelas altas que deixavam entrar a luz natural. A recepcionista guiou-me até o seu escritório no 3º andar. O Luiz era um homem de uns 70 anos com cabelo completamente branco, mas olhos vivazes e um sorriso caloroso que imediatamente me fez sentir segura. Carmo, é um prazer conhecê-la. A Teresa tem me falado maravilhas da senhora durante anos. Por favor, sente-se e conte-me o que a traz cá. Durante a hora seguinte, contei-lhe tudo. Não apenas os eventos recentes, mas a história completa. Como tinha trabalhado até a exaustão para comprar e pagar a casa, como o João tinha mudado depois de se casar com a Catarina, como pouco a pouco me tinham ido transformando numa estranha no meu próprio lar. O Luiz ouvia atentamente, tirando notas ocasionais a assentir com compreensão. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e entrelaçou os dedos sobre a secretária. Carmo, legalmente a sua posição é muito sólida. A casa está completamente em seu nome. O seu filho não tem qualquer direito legal sobre ela enquanto a senhora estiver viva, a menos que decida transferi-la. Mas tenho de lhe perguntar algo importante. O que é que a senhora realmente quer? Quer estabelecer limites ou quer tomar medidas mais drásticas? A pergunta atingiu-me como um murro no estômago. O que é que eu queria realmente? Queria que o meu filho me visse de novo. Queria que se lembrasse de quem eu era antes que a Catarina lhe enchesse a cabeça com ideias sobre mães controladoras e sogras intrometidas. Mas mais do que isso, queria a minha dignidade de volta. Quero que entendam que não podem tratar-me como se eu fosse invisível, respondi finalmente. Quero que saibam que ainda tenho voz, vontade e poder sobre a minha própria vida. O Luiz assentiu lentamente. Então, deixe-me explicar-lhe as suas opções. Pode vender a casa. Com o mercado atual, provavelmente obterá cerca de 650 mil euros, talvez 700 mil euros. Pode estabelecer um contrato de comodato, onde eles vivem lá sob condições específicas que a senhora estabelece. Ou pode simplesmente pedir-lhes que se vão embora. É a sua propriedade, a sua decisão. 650 mil euros. O número flutuou na minha mente como uma possibilidade que nunca tinha considerado seriamente. Com esse dinheiro, podia comprar um apartamento pequeno, viver confortavelmente o resto dos meus dias, talvez até viajar para aqueles lugares que sempre quis conhecer, mas nunca pude porque cada cêntimo ia para o João. O Luiz continuou. Se decidir vender, posso recomendar-lhe um excelente agente imobiliário. O processo levaria provavelmente entre 2 e 3 meses. Entretanto, como proprietária, a senhora tem todo o direito de ficar na casa ou ir embora conforme preferir. Agradeci-lhe, peguei no seu cartão e prometi que pensaria nas minhas opções. Enquanto conduzia de regresso à casa, a minha mente era um turbilhão de pensamentos. Estava realmente a considerar vender a casa que tinha sido o meu sonho tornado realidade, a casa onde o meu filho cresceu, onde guardava cada recordação do Miguel, onde tinha derramado lágrimas de alegria e dor. Quando cheguei à casa, encontrei a Catarina sozinha na sala, a folhear revistas. Ela e as suas 2 amigas que tinham chegado tinham mudado alguns móveis para fazer espaço. Estavam a beber vinho branco e a rir estrondosamente. Nem sequer notaram a minha chegada. Subi as escadas para o meu quarto, fechei a porta e sentei-me na minha cama. Tirei os folhetos que o Luiz me tinha dado sobre propriedades disponíveis na cidade. Apartamentos modernos, com vista para o mar, condomínios perto do parque da cidade, pequenas casas em bairros tranquilos. Todos pareciam bonitos, todos prometiam um novo começo.
todos significavam deixar para trás 30 anos de história. Essa noite, durante o jantar, o João anunciou que ele e a Catarina passariam o fim de semana num resort a 2 horas da cidade, em Troia. Uma escapadela romântica, disse com um sorriso. Precisamos de tempo a sós, acrescentou a Catarina, olhando para mim com intenção, como se eu fosse o obstáculo à sua intimidade. Que tenham uma boa viagem, respondi educadamente. O João pareceu surpreendido com a minha tranquilidade. Vais ficar bem sozinha o fim de semana, mãe? Perguntou, e por um momento vi um vislumbre do menino preocupado que ele costumava ser. Vou ficar perfeitamente bem, assegurei-lhe. Aliás, vai me fazer bem ter a casa para mim. A Catarina sorriu satisfeita, provavelmente pensando que eu estava finalmente a resignar-me ao meu lugar secundário nesta dinâmica familiar. Eles partiram na sexta-feira à tarde. Vi-os carregar as suas malas elegantes no carro novo do João, um Mercedes preto que ele tinha comprado no ano anterior. A Catarina usava um vestido cor de champanhe e óculos de sol grandes, que a faziam parecer uma estrela de cinema. O João deu-me um beijo rápido na bochecha antes de ir embora. Vemo-nos domingo à noite, mãe. O carro desapareceu no final da rua e eu fiquei parada na entrada, sentindo o peso do silêncio que deixaram para trás. Regressei para dentro, fechei a porta e pela primeira vez em meses, a casa sentiu-se verdadeiramente minha. De novo, caminhei por cada divisão, tocando nas paredes que conhecia de cor, lembrando-me de quando escolhi cada cor, cada detalhe. Servi-me uma chávena de chá e sentei-me à mesa da cozinha com os folhetos do Luiz e o meu telemóvel. Liguei para a Teresa. Podes vir? Preciso de falar. Ela chegou em 15 minutos, com uma garrafa de vinho tinto do Douro, e aquele olhar que dizia que estava pronta para me apoiar em qualquer decisão que tomasse. Sentámo-nos na cozinha, como tínhamos feito centenas de vezes ao longo dos anos, e pus todas as cartas na mesa. Teresa, acho que vou vender a casa. As palavras saíram mais fácil do que eu esperava. Ela não pareceu surpreendida. Pegou na minha mão e perguntou. Tens a certeza? Assim que tomares esta decisão, não há volta a dar. Carmo, esta casa é a tua vida. Eu sei, respondi. E talvez esse seja o problema. Vivi tanto para esta casa, para o João, para todos, exceto para mim, que me esqueci que sou mais do que estas paredes. Sou a Carmo, 66 anos de histórias, de força, de sobrevivência e mereço viver num lugar onde me valorizem, onde não tenha de mendigar respeito. A Teresa apertou a minha mão com força. Os seus olhos brilhavam com lágrimas que ela se recusava a derramar. Então, faz isso, disse com voz firme. Vende-a. Começa de novo. Mostra-lhes que uma mulher de 66 anos pode reescrever a sua história quando lhe se apetece. Rimo-nos, um som libertador que encheu a cozinha com uma energia que eu não sentia há meses. Essa noite, depois de a Teresa se ir embora, peguei num bloco de notas e comecei a fazer listas. Sempre fui uma mulher de listas, de planeamento meticuloso. Se ia fazer isto, ia fazê-lo bem. Anotei tudo o que precisava. Ligar para o agente imobiliário que o Luiz tinha recomendado, rever todos os documentos legais da casa, decidir que móveis levaria e quais deixaria, procurar um lugar temporário enquanto encontrava o meu novo lar. Cada item que escrevia era como tirar um peso de cima. No sábado de manhã, acordei com uma clareza de propósito que não sentia há anos. Liguei para o Rodrigo Silva, o agente imobiliário. Ele atendeu ao segundo toque com voz profissional e amável. Dona Carmo, o Luiz falou-me da senhora. Estou às suas ordens. Quando poderíamos reunir-nos para ver a propriedade? Hoje mesmo, se for possível, respondi. Os meus atuais inquilinos estão fora todo o fim de semana. Ouvi a surpresa na voz dele quando disse inquilinos, mas teve o profissionalismo de não fazer perguntas. Perfeito. Posso estar aí daqui a 2 horas? Desliguei, sentindo-me poderosa. Passei essas 2 horas a limpar a casa como nunca antes. Não porque estivesse suja, mas porque queria vê-la como haveria um potencial comprador. Abri todas as cortinas, deixei entrar a luz natural que fazia brilhar o chão de madeira, cortei flores frescas do jardim e pus em jarras estratégicas. Guardei as fotografias de família, as recordações pessoais. Precisava de ver esta casa não como o meu lar, mas como uma propriedade valiosa. O Rodrigo chegou exatamente a horas. Era um homem de uns 45 anos, vestido impecavelmente com um fato cinzento e pasta de couro. Dona Carmo, é um prazer conhecê-la.
Percorremos a casa juntos enquanto ele tirava notas no seu tablet, fotografava cada divisão, media espaços. Os seus comentários eram todos positivos. Esta propriedade está em excelente estado. A localização é privilegiada. O bairro é muito cobiçado. Os soalhos de madeira original são uma joia. A cozinha está atualizada, mas mantém aquele charme clássico que as pessoas procuram. Calculo que poderíamos colocá-la no mercado por 700.000 euros. Com a procura atual, provavelmente receberemos ofertas nas primeiras 2 semanas. 700.000 euros. O número era vertiginoso. O Rodrigo continuou a explicar-me o processo. Precisaríamos de fazer uma avaliação oficial, preparar toda a documentação legal, tirar fotografias profissionais, criar o anúncio. Se eu lhe desse o aval, ele poderia ter tudo pronto numa semana. Façamos isso, disse sem hesitar. Quero que a casa esteja no mercado o mais rapidamente possível. Ele levantou uma sobrancelha ligeiramente. Os outros residentes da casa estão a par desta decisão? É importante ter clareza sobre a situação de ocupação para os potenciais compradores. Eles saberão no momento certo, respondi com uma calma que me surpreendeu. A casa está completamente em meu nome. Eu sou a única que precisa de autorizar esta venda. O Rodrigo assentiu profissionalmente e fez-me assinar alguns documentos preliminares. Depois de ele se ir embora, sentei-me na sala vazia e silenciosa. A magnitude do que acabava de pôr em marcha atingiu-me como uma onda. Numa semana, esta casa estaria no mercado. Em 2 ou 3 meses, já não seria minha. E o João e a Catarina não tinham a menor ideia. Uma parte pequena de mim sentia-se culpada, a parte maternal que tinha passado décadas a proteger o meu filho de qualquer dor ou dificuldade. Mas uma parte maior, mais forte, sabia que isto era necessário. Era a única forma de ele entender as consequências reais das suas ações, de valorizar o que tinha dado por garantido durante tanto tempo. No domingo, passei o dia a preparar-me mentalmente para o regresso do João e da Catarina. Sabia que não lhes diria nada ainda. Primeiro, precisava que a casa estivesse oficialmente no mercado. Que houvesse ofertas reais sobre a mesa, precisava de ter todo o meu plano perfeitamente executado antes de revelar o meu movimento. O Rodrigo tinha me enviado uma mensagem a confirmar que o avaliador viria na terça-feira, que o fotógrafo profissional chegaria na quarta-feira e que esperava ter o anúncio ativo para sexta-feira. Tudo estava a avançar mais rápido do que eu imaginava. À tarde, comecei a empacotar discretamente alguns dos meus pertences mais valiosos. Fotografias do Miguel, joias que ele me tinha dado, documentos importantes. Guardei-os em caixas que escondi no fundo do meu closet. Se alguém perguntasse, diria que estava a organizar e a desfazer-me de coisas velhas. O João e a Catarina chegaram no domingo à noite com as faces rosadas e sorrisos descontraídos. Pareciam bronzeados e felizes, provavelmente aliviados por terem passado um fim de semana sem a minha presença. — Como correu o teu fim de semana, mãe? Perguntou o João, deixando a mala no hall de entrada. — Muito tranquilo, respondi honestamente. Li, descansei, fiz algumas chamadas a velhas amigas. A Catarina nem sequer fingiu interesse na minha resposta. Subiu diretamente as escadas a dizer que precisava de um duche longo. O João deu-me um beijo rápido na testa, um gesto automático sem verdadeiro afeto por trás, e seguiu-a. Fiquei sozinha na sala a ouvir os passos deles no piso de cima, as suas vozes abafadas através do teto. Em breve, tudo isto seria uma memória. Na segunda-feira de manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, recebi uma chamada do Luiz. Carmo, bom dia. Só queria confirmar que está tudo em ordem com o Rodrigo. Também preparei alguns documentos que a senhora precisará de assinar para proteger os seus interesses durante o processo de venda. Poderia passar no meu escritório esta semana? Claro, respondi, mantendo a voz baixa. Que tal quarta-feira à tarde? Perfeito. E Carmo? Acrescentou com tom sério. Quero que saiba que está a tomar a decisão correta. Tenho visto demasiados casos onde as pessoas mais velhas permitem que lhes faltem ao respeito em nome do amor familiar. A senhora está a demonstrar que o respeito é uma rua de 2 sentidos. As palavras dele deram-me a validação que eu não sabia que precisava. Na terça-feira chegou o avaliador, um homem sério com pastas cheias de gráficos e dados do mercado. Disse ao João e à Catarina que era um inspetor de rotina a verificar as instalações do gás.
algo suficientemente aborrecido para que não fizessem perguntas. O avaliador confirmou a estimativa do Rodrigo. Esta propriedade facilmente vale entre 680 mil euro e 720 mil euro. O mercado está muito ativo para casas deste calibre neste bairro. Entregou-me o seu relatório oficial num envelope selado. Na quarta-feira, chegou o fotógrafo profissional com seu equipamento de iluminação e câmeras sofisticadas. Desta vez, tive de ser mais criativa com a minha desculpa. Disse a Catarina que uma revista de decoração local estava a fazer um artigo sobre casas antigas bem preservadas do bairro e que a nossa casa tinha sido selecionada. Para minha surpresa, isso despertou o interesse dela. — Ah, sério? Disse com olhos brilhantes. — Vamos aparecer numa revista? — Talvez, respondi vagamente. Ainda estão a decidir que casas incluir no artigo final. A Catarina insistiu em estar presente durante a sessão fotográfica, a arranjar almofadas e a mover objetos decorativos, a acreditar que estava lá a contribuir para a casa parecer melhor. Ironia das ironias, estava a ajudar-me a vendê-la sem o saber. O fotógrafo, um profissional que o Rodrigo tinha claramente instruído sobre a descrição, seguia o jogo na perfeição. Esta casa tem excelentes traços arquitetônicos, comentava enquanto fotografava cada ângulo. Os futuros donos vão adorar este espaço. A Catarina sorria orgulhosa, completamente alheia ao significado real das suas palavras. Quando terminaram, enviaram-me as fotos para o meu e-mail. Eram bonitas, profissionais, faziam com que cada divisão parecesse saída de uma revista de design. Esta casa, a minha casa, parecia absolutamente vendável. Na quinta-feira à noite, enquanto jantávamos, o João fez um anúncio. A Catarina e eu temos andado a te falar. Decidimos que é altura de começar a procurar arquitetos para remodelar algumas áreas da casa. Queremos modernizar a casa de banho principal, talvez expandir a cozinha, transformar o escritório naquele quarto de bebê que mencionamos. O meu garfo parou a meio caminho da boca. Remodelar, repeti com voz neutra. Sim, continuou a Catarina com entusiasmo. Esta casa tem potencial, mas precisa de ser atualizada. Estávamos a pensar em investir cerca de 100 mil euros em renovações. Obviamente, tu não terias de te preocupar com nada. Nós encarregar-nos-íamos de tudo. Olhei para os dois, os seus rostos cheios de planos e sonhos para a minha propriedade, o meu investimento, a minha vida. Sorri suavemente. Isso parece interessante. Contem-me mais sobre as vossas ideias. Passaram a hora seguinte a mostrar-me fotos nos seus telemóveis de cozinhas modernas com eletrodomésticos de aço inoxidável, casas de banho com chuveiros de cascata e azulejos de mármore italiano. Quartos de bebê com temas de animais da floresta. Cada imagem era uma facada a lembrar-me de como tinham tomado posse mental do meu espaço muito antes de terem direito legal a ele. Enquanto eles falavam animadamente sobre granito importado e torneiras de design europeu, eu assentia nos momentos apropriados. Fazia comentários vagos que eles interpretavam como aprovação. Por dentro, uma parte de mim queria gritar-lhes a verdade naquele mesmo instante. Dizer-lhes que não haveria renovações porque não haveria casa, mas contive-me. O momento chegaria, mas tinha de ser o momento certo, o momento com máximo impacto. A Catarina estava particularmente entusiasmada com a ideia do quarto de bebê. Imagina, Carmo, as paredes cor de lavanda suave, um berço branco com dossel, estantes cheias de livros infantis. Será o espaço perfeito para quando finalmente engravidarmos. A forma como ela disse, finalmente, como se fosse apenas uma questão de tempo e planeamento, fez-me sentir uma mistura de pena e frustração. Estavam a construir castelos no ar sobre alicerces que não lhes pertenciam. Na sexta-feira de manhã, recebi a mensagem que estava à espera. Era do Rodrigo. A propriedade está oficialmente no mercado. O anúncio foi ativado há 1 hora e já temos 3 pedidos de visita agendadas para amanhã. O interesse é muito alto. Anexo o link para o anúncio online. Abri o link com as mãos trêmulas. Lá estava a minha casa, fotografada profissionalmente, descrita com palavras elegantes que a faziam soar como um palácio. Residência clássica em bairro premium. 3 quartos, 2 casas de banho e meia, cozinha remodelada, soalhos de madeira originais, jardim maduro com árvores de fruto. Perfeita para a família que procura calor e localização privilegiada.
Preço 700 mil euros. Fechei o telemóvel e respirei fundo. Já não havia volta a dar. A máquina estava em movimento. Essa tarde, a Teresa veio visitar-me. Mostrei-lhe o anúncio online e ela assobiou baixinho. Parece linda, Carmo, e esse preço é excelente. Como te sentes? Respondi-lhe honestamente, assustada, entusiasmada, culpada, livre, tudo ao mesmo tempo. Ela sentou-se ao meu lado no sofá da sala, o mesmo sofá onde tinha amamentado o João em bebê, onde o tinha consolado quando teve o seu primeiro desgosto amoroso, onde tínhamos visto filmes aos domingos à tarde durante anos. A culpa é normal, disse a Teresa suavemente. Mas lembra-te, por que é que estás a fazer isto? Não é vingança, é sobrevivência, é dignidade. Ela tinha razão, mas isso não fazia com que o peso no meu peito fosse mais leve. Perguntei-lhe, achas que sou uma mamãe? A Teresa pegou nas minhas 2 mãos e olhou-me diretamente nos olhos. Carmo, uma mamãe teria permitido que o seu filho se tornasse um homem que não respeita as mulheres, a começar pela sua própria mãe. O que estás a fazer é dar-lhe a lição mais importante da sua vida adulta. As ações têm consequências. O sábado foi um dia de tensão extrema. O Rodrigo tinha agendado 3 visitas. Uma às 10 da manhã, outra ao meio-dia e a última às 3 da tarde. Eu tinha dito ao João e à Catarina que sairia o dia todo com a Teresa para ir às compras e almoçar. Precisava que não estivessem em casa enquanto os potenciais compradores a percorriam. O João mal levantou a vista do computador quando lhe informei dos meus planos. Que se divirtam, murmurou distraído. A Catarina estava ao telefone a discutir preços de cortinas com algum decorador. Nenhum dos dois notou a pequena mala que eu carregava, a mesma que eu tinha empacotado com alguns dos meus pertences mais preciosos. Deixei-a na bagageira do meu carro, pronta para quando chegasse o momento de ir embora definitivamente. A Teresa e eu encontramo-nos com o Rodrigo numa pastelaria perto do bairro. Dali, ele mantinha-nos informadas sobre as visitas através de mensagens de texto. O primeiro casal, escreveu às 10h20, está muito interessado. Perguntaram sobre a possibilidade de uma oferta rápida se o preço for ligeiramente reduzido. Disse-lhes que a proprietária consideraria ofertas sérias. Às 12h30, depois da segunda visita. Esta família tem 3 filhos e procuram mudar-se antes do início do ano letivo. Disseram que a casa é exatamente o que precisam. Vão consultar o banco esta tarde. E, finalmente, às 3h15, a terceira visita foi um investidor. Disse que pagaria a pronto se aceitar fechar rapidamente. Está disposto a oferecer 690 mil euros com fecho em 30 dias. O meu coração batia tão forte que conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. 3 visitas, 3 possíveis compradores e já havia uma oferta real sobre a mesa. O Rodrigo chegou à pastelaria meia hora depois com um sorriso enorme. Carmo, isto está a correr melhor do que eu esperava. O mercado está faminto por propriedades como a sua. A minha recomendação é esperar mais alguns dias, deixar que as outras 2 partes apresentem ofertas formais e depois escolher a melhor. Mas se precisar de acelerar isto, o investidor com oferta a pronto é uma opção sólida. Perguntei-lhe sobre o processo de fecho. 30 dias, explicou. Nesse prazo, os atuais ocupantes teriam de desocupar a propriedade. Como proprietária, a senhora pode ir embora quando quiser, mas eles teriam de sair quando a venda se concretizasse. A Teresa olhou para mim com olhos interrogadores. Quando lhes vais dizer? Em breve, respondi. Muito em breve, mas ainda não. Quero ter tudo absolutamente confirmado antes de largar essa bomba. Regressei a casa essa tarde, encontrando o João e a Catarina exatamente onde os tinha deixado, como se o mundo não estivesse a ser reorganizado sob os seus pés. Como correu o teu dia? Perguntou o João sem real interesse. Produtivo, respondi com um sorriso. Muito produtivo. A Catarina anunciou que tinha convidado os pais dela para jantar no domingo seguinte. Quero que conheçam melhor a casa, disse. Especialmente agora que vamos remodelar. O pai tem experiência em construção e pode dar-nos bons conselhos. Claro, respondi tranquilamente. Será um prazer recebê-los. Essa noite, deitada na minha cama, revi os e-mails do Rodrigo uma e outra vez. As fotografias da casa, os detalhes do anúncio, as notas das visitas. Tudo parecia surreal, como se estivesse a viver a vida de outra pessoa.
O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Luiz. Carmo, o Rodrigo manteve-me informado. As coisas estão a avançar rápido. Está preparada para o que aí vem? Precisa de ser forte quando lhes disser. A reação será intensa. Respondi-lhe. Estou pronta. Tenho sido forte toda a minha vida. Isto não será diferente. Mas enquanto escrevia aquelas palavras corajosas, lágrimas silenciosas escorriam pelas minhas faces. Não eram lágrimas de arrependimento, mas sim de luto. Estava de luto pela relação com o meu filho que pensei que teríamos, pela família que imaginei que seríamos, pelo respeito que assumi que existiria sempre. O domingo chegou com um céu limpo e uma brisa fresca. Passei a manhã a preparar uma refeição elaborada para os pais da Catarina. Se esta ia ser uma das últimas vezes que cozinhava nesta cozinha, queria fazê-lo bem. Preparei um assado de vitela com vegetais, puré de batata caseiro, salada fresca e um bolo de maçã que tinha sido a especialidade da minha mãe. Os aromas enchiam a casa, lembrando-me de todos os domingos familiares que tinha orquestrado ao longo dos anos, todas as refeições partilhadas que agora pareciam pertencer a outra vida. A Catarina desceu as escadas ao meio-dia, a usar um vestido cor de creme e saltos altos. Estava bonita, tenho de admitir. Uau, Carmo, cheira delicioso, comentou com surpresa genuína. Quase me esqueci que sabes cozinhar tão bem. O elogio envenenado já nem me afetava. Os pais dela chegaram pontualmente a 1. Carlos e Elisa, ambos de uns 60 anos, bem vestidos e com aquela atitude de superioridade de classe média alta que a Catarina tinha herdado na perfeição. Cumprimentaram-me com cortesia fria, o tipo de educação que se dá por obrigação social mais do que por calor real. A casa parece encantadora, comentou a Elisa, enquanto percorria a sala com olhos críticos, embora um pouco antiquada em alguns aspectos. Claro, com uma boa remodelação, podia ser realmente espetacular. O Carlos assentiu. A Catarina contou-nos sobre os vossos planos de renovação. Parece um projeto ambicioso. Este tipo de casas tem boa estrutura, mas definitivamente precisa de ser atualizada para o mercado atual. Eu sorri e servi o vinho, deixando-os falar sobre a minha casa como se já fosse deles. Durante a refeição, a conversa inevitavelmente girou em torno dos planos futuros do João e da Catarina. Estamos a pensar seriamente em expandir a família em breve, anunciou a Catarina, pegando na mão do João sobre a mesa. Esta casa é perfeita para criar crianças. Tem bom tamanho, o bairro é seguro. As escolas próximas são excelentes. A Elisa praticamente brilhava de emoção. Que maravilhoso! Vocês serão pais extraordinários. E Carmo, acrescentou virando-se para mim, que sorte tens de poder estar perto dos teus futuros netos. Muitas avós não têm esse privilégio. O comentário estava carregado da suposição de que o meu papel seria o de babysitter conveniente e silenciosa. Sorri sem responder. O João interveio. A mãe tem sido incrível, muito compreensiva com todas as mudanças. Realmente aprendeu a adaptar-se à nossa dinâmica. Aprendeu a adaptar-se, como se eu fosse uma criança a ser treinada, não uma mulher adulta a ser deslocada. O Carlos perguntou sobre aspectos legais da casa. João, já tens tudo em ordem relativamente à propriedade? É importante ter clareza sobre esses temas, especialmente se vão investir dinheiro significativo em renovações. O João hesitou um momento. Bem, tecnicamente a casa ainda está em nome da minha mãe, mas é só uma formalidade. Eventualmente será minha. A mãe e eu temos um entendimento. O Carlos franziu a testa. Entendimentos verbais não valem muito legalmente. Filho, devias garantir que tens algo por escrito, especialmente antes de gastar 100 mil euros. A tensão na sala de jantar tornou-se palpável. A Catarina olhou para o João com olhos interrogativos, claramente incomodada com a direção da conversa. O João limpou a garganta nervosamente. Não creio que seja necessário, pai. A minha mãe não vai complicar as coisas. Ela sabe que esta casa eventualmente será nossa. A Elisa acrescentou com voz doce, mas firme. Carmo, de certeza que entendes a posição do teu filho. Talvez fosse prudente transferir a propriedade para o nome dele agora, ou pelo menos estabelecer algo legal que proteja os interesses de ambos. Todos os olhos se viraram para mim. Bebi um gole de água, deixei o copo sobre a mesa com deliberada lentidão e finalmente falei. Tem razão em que os acordos legais são importantes. Aliás,
Tenho andado a tratar precisamente disso esta última semana. O João parecia aliviado. A sério, mãe, isso é excelente. Falaste com um advogado sobre transferir a casa? Sorri suavemente. Sim, falei com um advogado, mas não sobre transferir a casa. Falei sobre vendê-la. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia ouvir-se o tic-tac do relógio de parede, o zumbido distante do frigorífico. A Catarina foi a primeira a reagir. Vendê-la? Repetiu como se a palavra fosse num idioma estrangeiro. De que é que estás a falar? Recostei-me na minha cadeira, sentindo uma calma estranha a apoderar-se de mim. Estou a falar de que pus esta casa no mercado na sexta-feira passada. Já tive 3 visitas de compradores potenciais no sábado e tenho uma oferta formal de 715 mil euros a pronto com fecho em 45 dias. O João ficou pálido. Mãe, isto deve ser uma piada, não podes estar a falar a sério. Estou completamente a falar a sério, respondi. Esta casa é minha. Paguei-a com o meu trabalho durante 15 anos. Nunca a pus em teu nome e agora decidi vendê-la. O Carlos e a Elisa olharam um para o outro, incomodados, claramente sem saber se deviam intervir ou ficar calados. A Catarina levantou-se bruscamente da sua cadeira. Isto é ridículo. Não podes tomar uma decisão assim sem nos consultar. Nós vivemos aqui. Vivem aqui como meus convidados. Corrigi com voz firme. Esta casa nunca foi vossa. E depois de semanas de ser tratada como empregada no meu próprio lar, de ser humilhada, deslocada e faltada ao respeito, decidi que era a altura de lembrar a todos quem realmente tem o controlo. O João encontrou a sua voz, embora tremesse. Mãe, não podes fazer isto. Onde é que vamos viver? O que é que vamos fazer? Olhei-o diretamente nos olhos. O meu filho, o advogado de sucesso que ganhava provavelmente 5 vezes mais do que eu ganhei nos meus melhores anos. João, tu ganhas dinheiro suficiente para alugar ou comprar a tua própria casa. Sempre pudeste fazê-lo, mas escolheste ficar aqui porque era conveniente, porque era de graça, porque assumiste que eu nunca diria que não. A Catarina interveio com voz aguda. Mas tu disseste que entendias, que estavas de acordo com as mudanças, que aceitavas o teu lugar aqui. O meu lugar aqui, repeti lentamente, era o de proprietária e mãe, não o de criada nem hóspede tolerada. Vocês foram me tirando a dignidade pouco a pouco, a acreditar que o meu amor maternal era ilimitado e incondicional, independentemente de como me tratassem. Enganaram-se. A Elisa tentou intervir com um tom conciliador. Carmo, entendo que estejas chateada, mas isto é demasiado drástico. Pensa no teu filho, no futuro dele, nos netos que podias ter. Vais realmente destruir a relação familiar por orgulho? Orgulho, senhora Elisa, é respeito próprio, algo que eu devia ter exigido há muito tempo. O Carlos levantou-se da mesa. Acho que devemos ir embora e deixar que a família resolva isto em privado. A Elisa seguiu-o, não sem antes me lançar um olhar de desaprovação que me afetou exatamente zero. Quando os pais da Catarina se foram, a casa encheu-se de um silêncio denso e perigoso. A Catarina olhava para o João, à espera que ele fizesse algo que resolvesse a situação. O João olhava para mim como se eu fosse uma estranha. Mãe, começou com voz controlada, mas tensa. Reconheço que não te tratamos bem. A Catarina pode ser intensa e eu devia ter te defendido mais. Lamento, mas isto, vender a casa, é demasiado. Dá-me uma oportunidade de arranjar as coisas. Cancela a venda e prometo que tudo mudará. Olhei para ele com tristeza. João, tiveste meses de oportunidades para arranjar as coisas. Cada vez que a Catarina me humilhou e tu olhaste para o lado. Cada vez que tomaram decisões sobre a minha casa sem me consultar. Mas é que nunca disseste nada, protestou. Sempre parecias estar de acordo. Como ia eu saber que estavas tão chateada? Porque eu não devia ter de gritar para ser ouvida, respondi. Porque um filho que realmente conhece a sua mãe devia notar quando ela está a ser ferida. Porque o respeito não é algo que se deve pedir, deve-se dar. A Catarina desabou. Chega de sacrifícios. Sim, trabalhaste muito. Sim, criaste o teu filho sozinha. Parabéns. Queres uma medalha? É o que os pais fazem. Não te dá o direito de controlares as nossas vidas para sempre. Olhei-a fixamente. Tens razão, Catarina. Não me dá o direito de controlar as vossas vidas. Por isso, estou a deixar-vos ir. Terão 40 dias para encontrar outro lugar. O João passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração total.
E se não aceitares essa oferta? E se recusarmos isto e nos negarmos a ir embora? Então, despejar-vos-ei legalmente, respondi com calma. Falei com um advogado. Conheço os meus direitos. Esta propriedade é minha e posso fazer com ela o que decidir. Vocês não têm recursos legais. A Catarina começou a chorar, lágrimas de raiva mais do que de tristeza. O João abraçou-a, a olhar para mim como se eu fosse um monstro. Mãe, sussurrou, se fizeres isto, a nossa relação nunca mais será a mesma. Eu sei, respondi, sentindo o meu coração a partir-se. Mas a relação já mudou há muito tempo. Eu só estou a reconhecer a realidade. Subi as escadas para o meu quarto, deixando-os na sala de jantar a processar a bomba que acabava de explodir nas suas vidas perfeitamente planeadas. Fechei a porta à chave e sentei-me na beira da cama a tremer. Tinha feito o que tinha de fazer. Tinha traçado a minha linha na areia, mas isso não significava que fosse fácil. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e amargas. Essa noite não dormi. Ouvi os murmúrios urgentes do João e da Catarina no seu quarto, claramente a discutir o que fazer. Ouvi quando a Catarina fez várias chamadas telefônicas, a sua voz a alternar entre soluços e gritos abafados. Ouvi quando o João desceu as escadas à meia-noite, provavelmente para rever documentos, procurar alguma saída legal para esta situação. Às 3 da manhã, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto dele. Mãe, precisamos de falar amanhã, quando todos estivermos mais calmos. Por favor, reconsidera isto. Amo-te. Olhei para a mensagem durante muito tempo antes de responder. Eu também te amo, João. Amar-te-ei sempre, mas o amor não significa permitir a falta de respeito. Falamos amanhã. A segunda-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse o ambiente dentro da casa. Desci para preparar café e encontrei o João já sentado à mesa da cozinha, com olheiras profundas e aspecto de não ter dormido nada. Mãe, senta-te, por favor. Precisamos de falar como adultos. Servi-me uma chávena de café e sentei-me em frente dele. Força! Ele respirou fundo. Reconheço que não te tratamos bem. A Catarina pode ser intensa e eu devia ter te defendido mais. Lamento, mas isto, vender a casa, é demais. Dá-me uma oportunidade de arranjar as coisas. Cancela a venda e prometo que tudo mudará. Olhei para ele com tristeza. João, tiveste meses de oportunidades para arranjar as coisas. Cada vez que a Catarina me humilhou e tu olhaste para o lado. Cada vez que tomaram decisões sobre a minha casa sem me consultar. Mas é que nunca disseste nada, protestou. Sempre parecias estar de acordo. Como ia eu saber que estavas tão chateada? Porque eu não deveria ter de gritar para ser ouvida, respondi. Porque um filho que realmente conhece a sua mãe deveria notar quando ela está a ser ferida. Porque o respeito não é algo que se deve pedir, deve-se dar. A Catarina apareceu na entrada da cozinha, também com aspecto cansado. Carmo, sei que não começamos com o pé direito, mas isto afeta o nosso futuro, os nossos planos. O que é que tu queres? Um pedido de desculpa formal? Que te imploremos? Diz-me o que precisas para mudar de opinião. O que eu preciso? Respondi. É impossível de reverter. Preciso de ter sido respeitada desde o início. Preciso que o meu filho me tivesse defendido. Preciso de dignidade. A Catarina desabou numa cadeira, derrotada. Então, realmente não há nada que possamos fazer para mudar a tua decisão? Olhei para ambos, o meu filho e a sua esposa, e pela primeira vez em meses senti que realmente me estavam a ver, não como um móvel ou um obstáculo, mas como uma pessoa com vontade própria. A oferta na Pronto é sólida, disse com calma, mas o Rodrigo informou-me esta manhã que a família com 3 filhos que visitou no sábado apresentou uma oferta de 715 mil euros. Estão dispostos a esperar até 60 dias para o fecho se for necessário. O João ficou ainda mais pálido. 715 mil euros. Aquela quantia provavelmente representava vários anos do salário dele. Mãe, por favor. A voz dele quebrou ligeiramente. Não faças isto. Encontraremos forma de fazer com que funcione. Mudaremos. A Catarina e eu falaremos. Estabeleceremos regras novas, limites claros. Podes ficar no teu quarto. Ninguém te voltará a faltar ao respeito. As palavras que eu tinha esperado ouvir durante meses finalmente chegavam, mas vinham tingidas de desespero, não de compreensão genuína. João, pergunta-te uma coisa. Honestamente, se eu não tivesse posto a casa à venda, terias realmente mudado?
ou simplesmente teria continuado a permitir que me tratassem como invisível até que finalmente fosse embora por minha conta? Ele não conseguiu responder. O seu silêncio era a resposta. A Catarina tentou outro ângulo. Pensa no dinheiro que vais perder em impostos, em comissões do agente imobiliário, e depois terás de procurar outro lugar, mudar-te à tua idade. Realmente vale a pena todo esse estresse só para provar um ponto? Aprovar um ponto, respondi firmemente. Estou a recuperar a minha vida e sim, vale cada cêntimo e cada aborrecimento. O meu telemóvel tocou, interrompendo a conversa tensa. Era o Rodrigo. Desculpem, tenho de atender isto. Saí para o jardim das traseiras, onde os roseirais que eu tinha plantado há 20 anos floresciam esplêndidos apesar da chuva fraca. Carmo, tenho excelentes notícias. A família que ofereceu 705 mil euros acabou de subir a sua oferta para 715 mil euros. Estão muito motivados. Querem fechar em 45 dias. Dizem que a filha mais velha vai começar o ensino secundário no outono e querem estar estabelecidos antes. Respirei fundo, sentindo como a realidade se tornava cada vez mais concreta. Rodrigo, aceita a oferta da família, 715 mil euros. Fecho em 45 dias. Quero que esta casa vá para pessoas que a apreciarão, que criarão os seus filhos aqui com amor. Excelente decisão, respondeu o Rodrigo com entusiasmo profissional. Prepararei todos os documentos. Precisará de vir assinar amanhã. E Carmo, só quero dizer-lhe que admiro a sua força. Não é fácil tomar decisões assim, especialmente quando envolve a família. Desliguei e fiquei a olhar para o jardim. 45 dias. Em mês e meio, esta casa já não seria minha. Sentia-me estranhamente libertada e aterrorizada ao mesmo tempo. Regressei à cozinha, onde o João e a Catarina esperavam ansiosos. Acabei de aceitar uma oferta, anunciei. 715 mil. O fecho será em 45 dias. A família tem 3 filhos e estão entusiasmados por se mudarem para cá. A Catarina soltou um soluço. O João simplesmente ficou a olhar para mim com olhos vidrados. Realmente fizeste isso? Não consigo acreditar. Passei por eles em direção às escadas. Tenho 45 dias para empacotar as minhas coisas e encontrar um novo lar. Vocês também. Sugiro que comecem a procurar apartamentos ou casas para arrendar. Com o teu salário, João, não deveriam ter problemas. Subi para o meu quarto e fechei a porta, deixando-os a processar a realidade irreversível. Essa tarde, enquanto organizava os meus pertences, recebi a visita da Teresa. Entrou no meu quarto com 2 chávenas de chá quente e sentou-se na minha cama. Fizeste? Disse com uma mistura de orgulho e preocupação. Como te sentes? Honestamente, não sei, admiti. Uma parte de mim sente-se poderosa, como se finalmente tivesse recuperado o controle. Outra parte sente-se culpada, como se tivesse falhado como mãe. A Teresa pegou na minha mão. Carmo, uma mãe que permite que o seu filho adulto a maltrate não está a ser uma boa mãe. Estás a ensinar-lhe a lição mais importante. O respeito ganha-se e mantém-se. Os dias seguintes passaram num turbilhão de atividade. O João mal me falava, comunicando-se só quando era absolutamente necessário. A Catarina alternava entre o choro dramático e o silêncio hostil. Começaram a ver apartamentos, embora fosse evidente que nenhum cumpria os seus padrões depois de viverem numa casa de 3 quartos sem pagar renda. Na terça-feira, fui ao escritório do Rodrigo assinar os documentos de venda. O Luiz estava lá também, a rever cada cláusula para garantir que os meus interesses estivessem protegidos. Carmo, isto é oficial, disse o Rodrigo, enquanto eu assinava a última página. A casa será vendida a 25 de novembro. Os novos proprietários tomarão posse nesse dia. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava o meu nome na linha pontilhada. Carmo Delgado, o nome que tinha construído esta vida que agora a estava a desmantelar para construir uma nova. Essa noite, durante um jantar silencioso e tenso, o João finalmente falou. Encontramos um apartamento, 2 quartos no centro da cidade. É moderno, mas pequeno, muito diferente disto. O seu tom continha ressentimento mal dissimulado. Ainda bem que encontraram algo, respondi sinceramente. O centro tem boas áreas, estarão perto do teu escritório. A Catarina deixou cair o garfo com estrondo.
É só isso que vais dizer? Ainda bem? Acabaste de destroçar os nossos planos, o nosso futuro, e ages como se nada fosse. Eu não destrocei nada, respondi, mantendo a calma. Vocês construíram os vossos planos sobre uma base que não vos pertencia. Eu só estou a reclamar o que é meu. O João levantou-se bruscamente da mesa. Sabes que mais, mãe? Talvez isto seja o melhor. Claramente, tu precisas do teu espaço e nós precisamos do nosso. Talvez a distância nos faça bem a todos. As palavras dele doeram mais do que eu esperava, mas não deixei que o notasse. Talvez tenhas razão, respondi suavemente. Às vezes, a distância dá perspectiva. Ele subiu as escadas, deixando o seu jantar a meio. A Catarina olhou para mim com uma expressão que misturava ódio e algo parecido com respeito. Nunca te vi chegar, admitiu. Pensei que fosses apenas uma senhora mais velha e antiquada, mas afinal és mais calculista do que eu. Eu não sou calculista, Catarina. Simplesmente cheguei ao limite do que estava disposta a tolerar. Ela assentiu lentamente. Suponho que aprendi algo. Nunca subestimar a sogra. Levantou-se e subiu também, deixando-me sozinha na sala de jantar com o eco dos seus passos a desvanecer-se. As semanas seguintes passaram num borrão de atividade. Contratei uma empresa de mudanças para empacotar os meus pertences. Decidi doar a maioria dos móveis grandes. A nova família precisaria deles mais do que eu. Fiquei apenas com o essencial. A minha roupa, as minhas fotografias, alguns móveis pequenos com valor sentimental, os livros do Miguel, as coisas que realmente importavam. Encontrei um apartamento bonito de 2 quartos num edifício moderno perto do parque. Tinha janelas enormes com vista para o mar, cozinha atualizada e, o melhor de tudo, era completamente meu, sem recordações dolorosas coladas às paredes, uma tela em branco para a minha nova vida. O primeiro pagamento fiz com parte do sinal da venda da casa. Assinei o contrato de arrendamento com mãos firmes e coração esperançoso. A Teresa ajudou-me a decorar o novo lugar. Compramos plantas para as janelas, cortinas cor de mostarda que deixavam entrar luz quente, alguns quadros novos para as paredes. Este lugar é lindo, Carmo, disse a Teresa a admirar a sala. Sente-se como tu, fresco, cheio de luz, com espaço para respirar. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, sentia-me como se estivesse a habitar um espaço que refletia quem eu era realmente, não quem os outros precisavam que eu fosse. O dia da minha mudança oficial chegou 2 semanas antes do fecho da venda. Queria ir-me embora antes, estabelecer-me no meu novo lar, começar a minha nova vida sem a tensão constante de viver com João e a Catarina. Os caminhões de mudança chegaram cedo pela manhã. O João observava da janela do seu quarto enquanto os trabalhadores carregavam as minhas caixas. Quando a última caixa foi carregada no caminhão, desci as escadas pela última vez como residente daquela casa. O João estava parado na sala, com os braços cruzados e expressão inescrutável. A Catarina tinha se fechado no seu quarto, recusando-se a sair para se despedir. Olhamo-nos em silêncio durante um longo momento. O meu filho e eu, separados por muito mais do que os metros de distância física entre nós. Mãe, começou com voz rouca. Ainda não percebo como chegamos até aqui, como passamos de ser uma família para isto. Aproximei-me dele, pus a minha mão na sua face como tinha feito 1000 vezes quando ele era criança. Chegamos aqui porque te esqueceste que o respeito é a base de qualquer relação, mesmo as familiares. Especialmente as familiares. E porque eu me esqueci que mereço ser tratada com dignidade, não só por ser tua mãe, mas por ser uma pessoa. Ele fechou os olhos, lágrimas a escaparem pelos cantos. Lamento, mãe, lamento mesmo. Gostaria de poder voltar atrás no tempo e fazer as coisas de forma diferente. Eu também, sussurrei, mas não podemos. Só podemos decidir como seguir em frente a partir daqui. Afastei-me, peguei na minha mala no sofá. As chaves da casa estavam sobre a mesa da sala de jantar. Deixei-as ali, junto com uma nota. No envelope, havia instruções sobre o fecho da venda, informação de contato do Rodrigo e uma lista de coisas que deviam fazer antes de 25 de novembro. Também incluí a minha nova morada e número de telefone. João, quando estiveres pronto para ter uma relação baseada em respeito mútuo, estarei à espera, mas não vou implorar por um lugar na tua vida. Nunca mais. Ele assentiu, sem conseguir falar.
Virei-me para uma porta. Cada passo pesava toneladas, mas as minhas pernas continuavam a mover-se. A Teresa esperava-me lá fora, junto ao seu carro. Tinha insistido em acompanhar-me ao meu novo apartamento, ajudar-me a desfazer as primeiras caixas, garantir que eu não estaria sozinha no meu primeiro dia. Subi para o seu carro e olhei pela última vez para a casa que tinha sido a minha vida durante 30 anos. As janelas que tinha limpo inúmeras vezes. O jardim que tinha cultivado com tanto carinho, o teto sob o qual tinha criado o meu filho. Adeus, sussurrei. Obrigada pelas boas recordações. As más, deixo-as para trás. A Teresa ligou o carro e afastamo-nos. Não olhei para trás. Aquele capítulo estava encerrado. Era a altura de escrever um novo. O apartamento recebeu-me com cheiro a tinta fresca e luz de sol a entrar pelas janelas. Os trabalhadores de mudança descarregaram as minhas caixas eficientemente. A Teresa e eu passamos o resto do dia a organizar, a pendurar cortinas, a arranjar móveis, até que o espaço começou a sentir-se como lar. Ao entardecer, sentamo-nos no meu pequeno balcão com vista para o mar, a partilhar uma garrafa de vinho e a observar o sol a pintar o céu de laranjas e rosas. Por ti, Carmo, brindou a Teresa, levantando o copo. Pela tua coragem, pela tua nova vida, por nos lembrares a todas que nunca é tarde demais para escolhermos-nos a nós próprias. Batemos os copos. Pelos novos começos, respondi, e pelas amigas que nos apoiam quando o mundo treme. Essa noite, dormi na minha nova cama, no meu novo quarto, rodeada de caixas por abrir e possibilidades infinitas. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem pesadelos, sem tensão no meu corpo. Acordei com o sol a acariciar o meu rosto através das cortinas cor de mostarda. Era um novo dia, uma nova vida. As semanas seguintes foram de ajuste e descoberta. Inscrevi-me numa aula de pintura no centro comunitário, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Conheci outras mulheres da minha idade, algumas também a redescobrir quem eram depois de anos a viver para os outros. Comecei a caminhar todas as manhãs no parque, a sentir o meu corpo a fortalecer-se juntamente com o meu espírito. Eu e a Teresa estabelecemos uma tradição de almoçar juntas todas as quartas-feiras, a experimentar restaurantes novos, a rir como adolescentes. Estava a construir uma vida que era completamente minha e era lindo. O dia do fecho da venda chegou com tempo limpo. Fui ao escritório do Rodrigo para assinar os documentos finais. A família compradora estava lá, os pais jovens e os seus 3 filhos entusiasmados. A menina mais velha, de uns 15 anos, sorriu-me timidamente. Obrigada por nos vender a sua casa, disse a mãe com sinceridade. É exatamente o que precisávamos. Os nossos filhos vão crescer felizes lá. Senti uma pontada no coração, mas era doce mais do que amarga. Cuidem bem dela, respondi. Aquela casa tem muito amor nas suas paredes. Espero que vocês acrescentem ainda mais. Assinei os documentos finais. O Rodrigo entregou-me um cheque de 695 mil euros, depois de comissões e despesas de fecho. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto em toda a minha vida. Com esta quantia, podia viver confortavelmente pelo resto dos meus dias. Talvez até viajar para aqueles lugares que sempre sonhei conhecer. Itália, Espanha, as praias da Grécia. O mundo tinha se aberto de formas que nunca imaginei possíveis aos meus 66 anos. Saí daquele escritório a sentir-me mais leve do que em anos. Estava oficialmente livre. 2 semanas depois do fecho, recebi uma mensagem de texto do João. Era breve. Mãe, a Catarina e eu mudamo-nos para o apartamento. É um ajuste, mas estamos a gerir. Espero que estejas bem no teu novo lugar. Tenho saudades tuas. Olhei para a mensagem durante muito tempo antes de responder. João, fico contente por saber que se estão a estabelecer. Eu também estou bem, melhor do que bem, na verdade. Quando quiseres visitar-me, serás bem-vindo. Mas só se vieres com respeito e compreensão do porquê de as coisas terem acontecido como aconteceram. Amo-te sempre. Mas amo-me a mim mesma também agora. A resposta dele chegou 1 hora depois. Entendo, mãe, e tens razão. Preciso de tempo para processar tudo, mas quero reconstruir a nossa relação da forma correta. Desta vez, não respondi de imediato. Deixaria que o tempo e as suas ações falassem mais do que as palavras. 1 mês depois de me mudar, estava no meu balcão uma tarde quando a campainha tocou.
Era o João, sozinho, com um ramo de flores e expressão nervosa. "Posso entrar?" perguntou como se estivesse a visitar uma conhecida, não a sua mãe. Deixei-o entrar. Ele percorreu o apartamento com olhos surpreendidos. "Mãe, este lugar é lindo, é tão tu. Nota-se que o escolheste a pensar no que realmente querias." Sentamo-nos na sala com chá quente entre nós. Falamos durante horas. Realmente falamos. Talvez pela primeira vez em anos. Ele admitiu como tinha deixado a Catarina ditar a dinâmica do lar, como tinha sido mais fácil ignorar o meu desconforto do que confrontar a sua esposa. Admitiu que tinha dado por garantido tudo o que fiz por ele, assumindo que o meu amor maternal significava a aceitação incondicional de qualquer tratamento. Foi brutal de ouvir, mas necessário. Eu também falei. Contei-lhe como me sentia a tornar-me invisível, como cada pequena humilhação se acumulou até que já não conseguia respirar na minha própria casa. Expliquei-lhe que vender a casa não foi vingança, mas sim sobrevivência. A única forma que vi de recuperar a minha dignidade sem me destruir no processo. Ele chorou, eu também, mas eram lágrimas diferentes das anteriores. Eram lágrimas de compreensão, de reconhecimento mútuo da dor que ambos tínhamos causado e experimentado. "Mãe, achas que algum dia poderemos voltar a ser próximos?" perguntou com voz pequena. "Não como antes", respondi honestamente, porque antes não era saudável para nenhum de nós, mas podemos construir algo novo, algo baseado em respeito mútuo e limites claros, isso se ambos estivermos dispostos a fazer o trabalho. Ele assentiu. "Estou disposto, estou mesmo." Não acreditei completamente nele ainda. As palavras eram fáceis, os atos seriam a prova, mas pela primeira vez desde que tudo começou senti uma faísca de esperança de que talvez, eventualmente, pudéssemos encontrar um caminho de regresso um ao outro, um caminho diferente, mais saudável, onde eu não teria de sacrificar a minha dignidade para manter o amor dele. Quando ele se foi essa tarde, fiquei no meu balcão a ver o pôr do sol. O céu tingia-se de violetas e dourados. O ar fresco acariciava o meu rosto. Ao longe, o mar erguia-se firme e eterno. Pensei em todo o caminho percorrido desde aquela noite em que o João me mandou para o quarto de hóspedes até este momento. No meu próprio espaço, com a minha própria vida, com a minha dignidade intacta. Tinha perdido uma casa, mas tinha ganho algo infinitamente mais valioso. Tinha ganho a mim mesma de volta. O silêncio que antes me sufocava agora era o som da minha liberdade. Não era o silêncio de ser ignorada, mas sim o silêncio da paz própria. O silêncio onde podia ouvir os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos, a minha própria voz, depois de anos de ser afogada pelas necessidades e expectativas dos outros. Aos meus 66 anos, tinha aprendido a lição mais importante da minha vida. Nunca é tarde demais para escolhermos-nos a nós próprios. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Nunca é tarde demais para começar de novo. Bebi um gole do meu chá, agora morno, e sorri a olhar para o horizonte. Esta era a minha vida agora e era absolutamente, perfeitamente minha.